Eu cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os que já são convertidos, seja mais edificados, cheio do poder e do Espírito Santo de Deus, pelo poder da palavra. E os que não são convertidos, que acessaram o canal, venha entender, pegue a Bíblia. Os que são convertidos também, acompanhe a palavra, que o Espírito de Deus irá trabalhar na sua mente, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito e mostrar a verdade, o verdadeiro evangelho, a verdadeira santificação, o poder de Deus e te levar para a vida eterna e mostrar para você e treinar você como serve o Senhor, como serve o verdadeiro evangelho e sair da falsidade, dos falsos evangelhos, das falsas heresias, que assim está cheio a terra de falsos profetas, falsas heresias usando a Bíblia. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Estamos em jejum e oração também pelos que estão inscritos no canal. Amém, pessoal? Deus abençoe. Vamos aí a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo, que está no livro de Daniel, capítulo 12. Louvado seja o Senhor. O título, o tempo do fim. O tempo do fim. Nós já estamos passando por isso. Daniel, capítulo 12, e o versículo 2 e 3 e 10, que diz assim: louvado seja o Senhor. Muitos dos que dormem, o próprio Senhor Deus, através do anjo falando com Daniel, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Está falando dos que já morreram, os que estão enterrados debaixo do chão, os que serviam ao Senhor e os que não servem o Senhor. Então vamos lá. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Olha aí, os que obedeceram e serviram o evangelho, obedeceram os mandamentos, que estão mortos, que estão enterrados no pó, ressuscitarão para a alegria eterna, para o pó eterno. Tá vendo aí, ó? Então muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha eterna. Tá falando do inferno. Os que não creram na palavra, os que foram religiosos, os que não obedeceram a palavra, os que seguiram o evangelho de qualquer jeito, não obedeceram, que creram e confiaram nos falsos profetas, esses irão para a vergonha eterna, está escrito, E horror eterno, isso é, inferno e depois lago de fogo, que é do juízo, tá? Então é a verdade sendo pregada, cabe a cada um crer e confiar e praticar. Louvado seja o Senhor. O versículo 3: os que forem sábios, pois resplandecerão. Os que são sábios, ouve o profeta, ouve a verdade, ouve o verdadeiro evangelho, obedece e pratica e serve, congregar, servir a Deus, adorar, cantar louvores ao Senhor. Essa é a verdadeira evangelho, esse é o verdadeiro evangelho. Confessar os seus pecados para o Cristo, diante de Deus, diante dos homens de Deus, os pastores de Deus, obreiros de Deus, evangelistas de Deus, apóstolo de Deus, o crente convertido que tem unção apostólica, que é pastor, obreiro de Deus, servo de Deus, sacerdotes verdadeiros, legítimos de Deus, que não se dobram diante de heresias e nem de falsos evangelhos e nem de falsos deuses construídos e manipulados por mão de homens. É esses aí que são os verdadeiros, os que não negam a sua fé verdadeira, os que colocam a sua súplica diante de um Deus vivo e invisível, que ressuscitou, desceu dos altos céus, veio à cruz do Calvário, padeceu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, padeceu pelo nosso pecado de toda a humanidade, para que nele crer não pereça e tenha a vida eterna. É esse evangelho, olha aí. Versículo 3 de Daniel 12. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, olha, firme. E os que a muitos conduzirem à justiça, com as estrelas sempre e eternamente, firme. Versículo 10. Muitos serão purificados pelo evangelho, purificado pela palavra verdadeira, como ela é. Purificado pela ministração, pela pregação da palavra. O evangelho, Deus, Cristo, veio convencer o homem do pecado. Você crente que está desviado, você crente que é desobediente, peça perdão a Deus, tenha temor de Deus e entre em jejum e oração e entre na comunhão que você tinha com Deus outrora. Volte para os caminhos do Senhor e você que não é crente, se converta do seu pecado.
e se transforma em um servo, uma serva de Deus, para ser abençoado e para a vida eterna em Cristo Jesus, começando aqui na terra. A misericórdia de Deus é aqui na terra. A salvação e a condenação começa aqui na terra. A salvação para os que creem na verdade, no Evangelho e obedecem, vai para o reino eterno. E a condenação para os que não creem e os que não obedecem. Os que ouvem também entra aqui e sai aqui, não obedecem. Esses não herdarão a vida eterna. Só os que ouvem e praticam, não é? Olha aí, versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos pelo poder do Evangelho, pelo poder de Deus, santos na presença do Senhor. Esses são os verdadeiros santos, não é? Embranquecidos, não é? Versículo 10. E aprovados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Os sábios são os sábios que confiam e creem no Senhor, e tem os sábios também que não praticam o Evangelho, que entendem. Então os perversos, eles perecerão, que continuarão praticando perversidade, não é? E os que são purificados pelo poder de Deus, que está escrito aqui, esses irão para a vida eterna. São os que obedecem à palavra, são os que ouvem a palavra. Deus diz que os que ouvem a verdadeira palavra é dele, mesmo que seja uma palavra dura, mas é a verdade. Esses vão crer e vão confiar, porque sabem que essa verdade leva eles para a vida eterna e eles não perecerão para ir para o inferno. Então crê em Jesus Cristo, crê no Evangelho, na verdade conforme está pregado. A verdade que é a palavra, os mandamentos de Deus é para ser praticados, os mandamentos, leis e mandamentos é para ser praticados. Ter comunhão com o Senhor, andar na presença do Senhor, porque a nossa alma tem que ser esclarecido, nossos olhos, nosso espírito. Nós temos que entender que a nossa carne milita contra o espírito nosso e o de Deus, mas o nosso espírito está pronto. É necessário cair as fendas que estão, as vendas que estão nos olhos, cair por terra e crer na verdade e ser abençoado pelo Senhor. A misericórdia do Senhor, ele te alcança quando você dá ouvido à verdade do Evangelho. O Evangelho é santificação, é se separar do mundo, se separar do pecado, se separar de palavrões, de bebedice, de estelionatário, se separar os que roubam, os que matam, os que praticam feitiçaria, os que estão na religiosidade, nas falsas crenças, com alho dentro do bolso, com isso, com aquilo, crença nisso, crença naquilo. Não, Deus é um só, Deus é Espírito. Deus, ele veio para a cruz e entregou a sua vida e a mesma tomou pelos nossos pecados. Jesus se fez maldito pelo nosso pecado. Quem deu a vida na cruz do Calvário foi o Cristo. Ele é o sacrifício vivo e agradável e eterno para que nós possamos crer nele e confiar nele para a vida eterna. As orações, as petições têm que ser feitas para ele, o Cristo que ressuscitou. Ele estará conosco até a consumação dos séculos dos séculos. Ele disse: onde tiver 1 e 2 em meu nome, onde tiver 2 no meu nome, tiver 3, 4, 5, ele está presente. É o Deus verdadeiro. Então crê no Senhor Jesus Cristo, medite nesses versículos de Daniel. E aqui não estou pregando um versículo isolado, que nem muitos dizem, não, porque o poder de Deus, do Espírito de Deus é sobre minha vida, que alerta a todos acerca do céu e do inferno, acerca da verdadeira crença no verdadeiro e único Deus, e os falsos que aí estão manipulando, usando a vida de falsos profetas, enganando a muitos. Pois Deus diz: meu povo perece por falta do conhecimento do quê? Das Escrituras, do poder de Deus. Falta o conhecimento da Escritura e do poder de Deus. Por isso que o povo de Deus perece. E perece o quê? Perece para ir para o inferno. Então Deus está falando com você através da minha vida, para você clarear a sua mente, clarear o seu espírito e conhecer as Escrituras e ser salvo em Cristo Jesus e ser abençoado. Deus abençoa a todos que são igreja, e os que não são igreja venham ser igreja em nome de Jesus Cristo. Que a palavra de Deus, o Evangelho, te alcance em Cristo Jesus. Aqui diz que muitos que estão no pó da terra ressuscitarão para a alegria eterna, e outros para a vergonha eterna. Sabe quem é esses que vão para a vergonha eterna? É os religiosos que não creem no Evangelho, os que até praticaram o Evangelho de qualquer jeito, acharam que andaram com Deus, mas não andaram com Deus, falaram de Deus e tudo, usava a Bíblia e tudo, tem a revelação, mas não tem o poder de Deus, não obedece. Por quê? Porque crê e confia no falso profeta. Mas aqui está um verdadeiro profeta, sacerdote de Deus, com autoridade e poder de Deus, pregando a verdade para te levar para a vida eterna. O Cristo é a verdade, o sacrifício é Cristo. Creia nele, somente nele. Tenha só ele é o único e verdadeiro intermediador eterno entre Deus e os homens e a igreja. É ele que tem o poder de te levar para a vida eterna. Então confie no Evangelho, pratique ele como ele é, que é só o Cristo. A Bíblia fala só do Cristo, a Bíblia fala de um só Senhor, com S maiúsculo.